Agora, o que eu achei chocante foi na Europa, manchete de domingo do El País, a Europa se prepara para um cenário de racionamento de energia. E é um racionamento de energia causado por submissão a esse mesmo imperialismo, né? Quer dizer, então, como eles não podem comprar energia da Rússia, porque isso, em tese, na visão deles, financia a guerra de Putin, eles vão para um apagão. Como é que você vê essa situação de a Europa, né, poder entrar nesse declínio acelerado e aceitar isso que está acontecendo? Isso aí mostra a grande fraqueza, né, do imperialismo europeu. O imperialismo europeu vive uma contradição muito grande, né? O imperialismo, na realidade, assim, seriam três grandes blocos, né? O Japão, os Estados Unidos, quer dizer, o imperialismo que tem uma parte da Ásia, porque os Estados Unidos também tem uma parte importante da Ásia como zona de influência, o imperialismo que é americano, né, do continente americano, e o imperialismo europeu, que sempre teve uma presença muito grande na África e no Oriente Médio. O imperialismo europeu ele está numa situação de fraqueza muito grande. Não é que os Estados Unidos esteja forte, não é isso. Ele também está fraco. Mas a fraqueza do imperialismo europeu é muito mais acentuada, né? Então eles foram obrigados a se submeter aos ditames do imperialismo norte-americano. Eles não têm, né? Eles não têm, como é que se diz? Um acréscimo de poder industrial. A única potência industrial que tem se destacado, que tem efetivamente se desenvolvido, vamos dizer assim, é a Alemanha, na Europa, né? O resto tudo é um sistema industrial bem que está ficando obsoleto. A Inglaterra é um declínio total, né? Eles não têm uma força militar muito grande. O país mais importante economicamente é o país menos importante do ponto de vista militar. Os outros não podem deixar, né, que o poder seja redistribuído e, portanto, incluir a Alemanha, etc. e tal. Então, quer dizer, é uma situação muito crítica, né? Por isso ele se submete. Isso daí pode ser a causa de uma grande crise social na Europa, né? Que é uma crise social importantíssima, porque a Europa tem uma classe operária muito grande e uma classe operária muito organizada e muito politizada. Agora está num estado meio que de dispersão, de fragmentação, mas qualquer solavanco muito forte aí vai fazer com que a classe operária se levante contra a burguesia aí. E os sinais estão aí, né? Eu vi, para exemplificar, né? A gente estava falando da eleição francesa, o Le Figaro publicou uma série de matérias e um articulista importante do jornal, chamado Luc Ferry, Figaro, né, para os espectadores que não acompanham essa imprensa, é uma espécie de Estadão francês, né? Um jornal bem tradicional da alta burguesia francesa. E ele falou, preto no branco, duas coisas que me chamaram muito a atenção. A primeira é que a eleição francesa, nesse momento, é a luta dos de baixo contra os de cima. E os de baixo, quem que são? Os que estão votando na Marine Le Pen. Ela coloca dessa maneira, eu assisti uma palestra dela, ela fala, a luta é uma eleição de um lado o povo, de outro lado a oligarquia, né? Exatamente. E o Figaro, que é um órgão que não tem nenhuma simpatia por ela, né? Muito pelo contrário, deve ser o que mais se opõe a ela, deve ser o Figaro, falou, a eleição é isso daí, fazendo um diagnóstico assim frio, né? Quer dizer, a classe operária francesa está na mão da direita, porque a esquerda é um fracasso total, e o Mélenchon ele vai jogar a última pá de cal nessa esquerda aí, pelo jeito. E, em segundo lugar, ele falou o seguinte, que quando o Macron foi eleito, ele falou, nós falamos em recomposição. Mas, na verdade, né, o que estava acontecendo, já na eleição passada, e agora fica muito claro isso, é uma decomposição. Ele usa essas palavras, né, recomposição e decomposição. Quer dizer, o jornal mais característico do regime imperialista francês fala com toda clareza que o regime imperialista francês está num processo acelerado e profundo de decomposição política. Quer dizer, nós estamos aí caminhando para uma crise social muito grande. E a questão russa
é um acelerador. Até que ponto vai levar isso daí, eu não sei, mas que é um acelerador, é um acelerador. A operação militar russa na Ucrânia é uma derrota gigante. Só o fato de existir é uma derrota gigantesca do imperialismo. E não tem muito como contornar isso também.